Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, a graça e a paz de Jesus com você, com a sua casa, com a sua família. Receba uma palavra de Deus para abençoar o seu coração. Hoje o nosso tema é nomes dados ao povo de Deus. Quais são os nomes que foram dados na Bíblia Sagrada ao povo de Deus? Vamos compreender um pouquinho mais sobre isso, o que é a igreja, o que é ser filho de Deus, o que é ser povo de Deus e o que é que Deus tinha no seu coração com relação à sua igreja, ao seu povo, à sua casa. Então nós vamos falar sobre isso, nomes dados ao povo de Deus. Se você ainda não segue o nosso canal, siga aqui, dê um clique, dê um joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, siga o link que tem aqui com as nossas redes sociais e que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Em primeiro lugar, nós vamos tentar responder a seguinte pergunta: por que há tantos nomes dados à igreja ou ao povo de Deus? E é interessante que há mais de 70 nomes dados ao povo de Deus, ou seja, a igreja, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. 70 títulos, né? 70, às vezes alguns títulos são metáforas, são símbolos relacionados ao povo de Deus. Os nomes dados, amados, ao povo de Deus no Velho Testamento devem ser aplicados também à igreja no Novo Testamento. Devem ser compreendidas, devem ser entendidas. O Velho Testamento foi escrito para a nossa advertência, admoestação. Está lá em 1 Coríntios 10, 11. Portanto, quando Israel, por exemplo, é mencionado no Velho Testamento, isso foi escrito para nós, a igreja, para ensinarmos a igreja os caminhos, as manifestações maravilhosas e as operações de Deus. Ou seja, o verdadeiro Israel, aos olhos de Deus, é o Israel espiritual. É o remanescente fiel de Israel, do Antigo Testamento até os dias de hoje, e a igreja agora constituída de gentios e de judeus que se convertem a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o verdadeiro povo de Deus, aos olhos de Deus, é o Israel espiritual, que é composto hoje, como eu falei, tanto de judeus como gentios. Isso está lá em Romanos 9, 8. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Isto estes são os filhos de Deus. Não são propriamente, diz Paulo aqui, os da carne, ou seja, os naturais, né, judeus, israelitas, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E aí eu pergunto para você: você já é filho de Deus? Você já nasceu de novo? Você já é regenerado? Você já faz parte do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus? Nós somos chamados aqui de filhos da promessa. Louvado seja o nome de Deus, lá em Romanos 9, 8. Portanto, todos os nomes, né, que descrevem o povo de Deus no Velho Testamento podem ser corretamente também aplicados ao corpo de Cristo do Novo Testamento, na era, na igreja, na dispensação da graça. É o que nós vemos lá em Romanos 11, de 1 a 5 e Romanos 11, 17. Como nós temos falado aqui através desses vídeos, né, que falam sobre o povo de Deus, sobre a igreja, na verdade são matérias relacionadas a uma doutrina cristã chamada eclesiologia, doutrina da igreja, né, a ciência, o estudo acerca da igreja, que faz parte da teologia sistemática ou doutrina cristã, que é o estudo organizado dos assuntos abordados na Bíblia Sagrada com referência às diversas doutrinas bíblicas, doutrinas cristãs. Dentre elas, a eclesiologia, que nós estamos compartilhando hoje com você. Tá? A igreja foi concebida, amados, presta atenção, nos conselhos da divindade, pela Trindade. A igreja foi concebida, foi pensada, ela faz parte integrante, amados, dos próprios propósitos de Deus. E nós temos falado sempre que o eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, por essa razão, ela é um mistério no sentido de que pode ser que o homem finito, nós, seres humanos, nunca venhamos a entender plenamente tudo que significa corpo e a sua relação com Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, Deus nos tem dado mais de 70 nomes e descrições do povo de Deus, como eu já falei, para mostrar-nos as muitas facetas, virtudes, qualidades e aspectos da verdade concernente a essa realidade, né, tão linda, tão abençoada, essa realidade infinita da parte de Deus. Então, cada nome enriquece o conceito total
e desvenda outra faceta, outra característica, outra virtude da verdade com relação ao povo de Deus. Então vamos adentrar agora, iniciarmos quais são alguns nomes dados ao povo de Deus propriamente dito. Já demos uma breve introdução para que você compreenda a importância desses nomes, desses mais de 70 nomes, dessas referências. É claro que não dá tempo aqui nesses vídeos de falar dos 70 nomes, mas nós vamos falar dos principais, aqueles que são necessários serem abordados aqui. Primeiro é corpo, seu corpo, ou seja, o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça da igreja. Como a cabeça é a sede de toda a autoridade que comanda o resto do nosso corpo, da nossa parte corpórea, assim Cristo também é o cabeça da igreja, e como cabeça da igreja, é Jesus quem direciona a igreja, e o corpo obedece, cumpre os desejos da cabeça, assim como é no corpo humano, também é na igreja, no povo de Deus e no corpo de Cristo. Então, Cristo é quem dirige a sua igreja. Isso é muito importante ficar bem estabelecido no nosso coração. Quem é que dirige a igreja? É Cristo. Cristo é quem dirige a sua igreja. Então, as verdadeiras igrejas, as verdadeiras comunidades cristãs são aquelas que são dirigidas pelo próprio Cristo, tá bom? Efésios 1, 22 a 23 fala sobre isso. A Bíblia diz o seguinte: Paulo fala aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, aqui é Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Tá bom? Segundo nome dado ao povo de Deus é Templo Santo. Templo Santo. Onde Cristo, é claro, é o artífice e construtor desse templo para a sua habitação permanente. Está lá em Efésios 2:21, a Bíblia diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, a igreja é um santuário, é um templo santo, formado por vários santos aqui. Santos não no sentido de que cada crente é perfeito. Nós não estamos falando da impecabilidade ou da perfeição de cada crente, mas sim de homens e mulheres vocacionados por Deus, chamados por Deus, que estão caminhando na direção da perfeição, que é Cristo, estão se santificando, estão se consagrando. E santo aqui, que é o termo da palavra, do conceito bíblico, no sentido de separado com um propósito, separado com um fim espiritual, que é o modelo, a referência de Jesus de Nazaré. Então, Cristo é o artífice, ele é o construtor desse templo para a sua habitação permanente, é o que nós vemos aqui em Efésios 2:21. Terceiro nome dado ao povo de Deus é habitação de Deus, ou seja, quando nós estamos falando da habitação de Deus, nós estamos aprendendo juntos que sempre foi da vontade de Deus morar com o seu povo, tabernacular, morar no meio do seu povo. Você pode ver isso lá em Êxodo 25:8, no Salmo 22:3, tem até um salmo que diz: Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E Efésios 2:22 é a referência que nós vamos trazer aqui para vocês. Vamos ler. A Bíblia Sagrada diz: no qual vós também juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, qual é o desejo de Deus na sua vida, na minha vida? É nos edificar nele, através da ação do Espírito Santo, de homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que vão estar trabalhando, tratando, nos ajudando a sermos edificados pela operação do Espírito Santo, para sermos habitação de Deus no Espírito. Você pode ver que nesse versículo de Efésios 2:22, a palavra Espírito aqui está com E maiúsculo. Então, uma referência do Espírito Santo agindo, morando, habitando, é a habitação de Deus. Você é a habitação de Deus, amado. Se você nasceu de novo, se você tem uma firme aliança, um compromisso com Jesus, uma fé confiante na obra de Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário, e ao mesmo tempo, além dessa fé confiante, você obedece a palavra de Deus, que é a grande
O grande desafio não é só dizer que você acredita em Jesus, naquilo que ele fez na cruz, é obedecer, é viver a vida de Cristo, o novo estilo de vida de Jesus, a nova roupagem do crente, para que nós realmente nos tornemos a habitação de Deus. É a terceira metáfora, o terceiro nome dado ao povo de Deus. O quarto nome dado ao povo de Deus é edifício de Deus. Edifício de Deus. Então, além de corpo de Cristo, seu corpo, além do templo santo que nós já mencionamos, além da habitação de Deus, o quarto nome conhecido do povo de Deus é edifício de Deus. Edifício de Deus é muito importante. Então, o que nós queremos dizer com isso? A igreja, amados, tem a sua origem em Deus. Qual é a origem da igreja? É o próprio Deus. Ela não é edificada pelo homem, ela é edificada pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. É Cristo quem edifica a sua igreja. E 1 Coríntios 3,9 fala sobre isso. A Bíblia diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Olha que lindo. Eu e você, que estamos em Cristo, que somos nova criatura, se deixarmos o Espírito Santo operar na nossa vida, trabalhar em nós, nós somos cooperadores na lavoura de Deus, né? Coisa linda, é Deus se movendo, é Deus fluindo, é Deus agindo, é Deus nos usando na sua lavoura, na sua colheita, na seara do Senhor. E nós cremos que estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos, onde Deus está colhendo muitas vidas, muitos feixes, né? Muitas pessoas sendo salvas, restauradas, livres e libertas pelo poder de Deus. Por quê? Porque nós somos edifícios de Deus. Sois vós, é o que Paulo diz em 1 Coríntios 3,9, uma construção de Deus. Na verdade, assim, cada membro do corpo de Cristo é um tijolinho. A argamassa é o amor, né? O amor relacional, o amor fraterno, o amor filéu, o amor de irmão, né? O amor e companheirismo entre os irmãos, a fraternidade, a koinonia, que é a comunhão, tudo isso, esses vínculos em amor, é a argamassa que nos une, os tijolinhos de Deus, nesse edifício espiritual. Tá? E a Bíblia diz, com relação ao edifício de Deus, que nós também somos, outro nome, casa de Deus. Você é casa de Deus. Ou seja, Deus é o Senhor dessa casa. Ele é o proprietário dessa casa. Deus é o Senhor dessa casa e deve ser sempre o dirigente dessa casa. Nós somos casa de Deus. Interessante, ter uma igreja lá na cidade da Guatemala, no país, né, na Guatemala, na capital lá, chamado Casa de Deus. Casa de Deus é muito lindo, é um nome bíblico, de ser o nome de uma igreja, né? E tremendo isso, Casa de Deus, casa de Deus, né? Porque Deus é o Senhor dessa casa, Deus é o Senhor da sua igreja, Deus deve ser o dirigente da igreja do Senhor. Hebreus 3,6 fala sobre casa de Deus. Ele diz assim: Cristo, porém, como filho sobre a sua casa. De quem é essa casa? É dele, a qual casa somos nós, se guardamos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Amém? É coisa linda isso. Cristo, né? Ele como filho sobre a sua casa, aqui tudo referência ao povo de Deus, a igreja. A casa é dele, a casa é de Jesus, somos nós a sua casa, se guardarmos firmes. Olha a condição aqui para nós sermos casa de Deus: se guardarmos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Qual é a esperança do cristão? É o próprio Cristo, é estarmos com Cristo na glória, é a vida eterna que Cristo oferece para mim e para você. Essa é a esperança do crente, essa é a esperança do cristão. Inclusive, eu tenho uma ministração nesse canal, recentemente nós fizemos, sobre a esperança do cristão. Então eu falei 10 características da esperança do cristão. Assiste esse vídeo, realmente vai edificar a sua vida. Se você continuar firme, perseverante, como crente, nessa ousadia, nesse fluir do Espírito, na coragem, na ousadia, nessa fé no Senhor, exultando, ou seja, se alegrando nessa esperança, tenho certeza que você vai ser casa de Deus, uma casa para a glória de Deus, e a sua casa, a sua família,
será para a glória de Deus. Então é lindo isso, tá? Eu mencionei hoje cinco nomes dados ao povo de Deus, e vamos estar em outros vídeos falando mais um pouquinho sobre isso. Falamos sobre o corpo de Cristo, o seu corpo, falamos sobre o templo santo, falamos sobre a habitação de Deus, falamos sobre o edifício de Deus e falamos sobre casa de Deus. Tomara que você seja tudo isso: casa de Deus, edifício de Deus, habitação de Deus, templo santo, e faça parte também do corpo de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você. Siga-nos nas redes sociais, aqui tem um link no YouTube, onde você pode fazer isso. Se você quiser estar semeando no ministério do pastor Giovanni, ministério através da internet, no ministério de cuidado de vidas, discipulado, entre no link aqui do YouTube, tem as nossas contas, tem um link também onde você pode fazer isso através de cartão de crédito. Nós estamos aqui também para receber a sua semente, a sua oferta, se Deus assim mover o seu coração, tá bom? Esteja orando por nós, esteja orando pelas nossas vidas, pela nossa casa, pela nossa família. Nós vamos estar orando por você. Tudo aquilo que nós fazemos aqui tem um alvo, tem um propósito, é promover o reino de Deus, é trazer conhecimento e maturidade ao povo do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que você tem sido abençoado por esse canal. Por isso, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixe seus comentários, né? Qualquer pergunta, dúvida que você tiver, você pode entrar nos nossos canais de comunicação, de mídia. Nós estamos aqui para servir a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço, beijo do pastor Giovanni, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você. Vou terminar orando, abençoando a sua vida. Pai, nós estamos aqui diante desse canal, diante dessa mídia, louvando o teu nome e agradecendo ao Senhor pelo privilégio de sermos teu corpo, pelo privilégio de sermos um templo santo, pelo privilégio de sermos habitação de Deus, edifício de Deus e casa de Deus. Ajuda-nos a compreendermos essas riquezas insondáveis, maravilhosas da tua graça, da tua palavra na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos essas realidades, essas promessas, essas bênçãos que a tua palavra revela a nós. Possamos nos consagrar cada dia mais ao Senhor, que possamos nos santificar, que o Senhor continue nos abençoando, sendo glorificado através da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. É o que nós te pedimos de todo o coração. Que a glória, a graça, a bênção do Senhor venha sobre o teu povo, sobre cada um daqueles que me ouvem, sobre cada um dos teus filhos, Pai. Sejam movidos, tocados, abençoados pelo Senhor Jesus. Eu oro por eles, Pai, e declaro toda sorte de bênçãos. A luz do teu rosto brilhando sobre eles, o favor de Deus sobre as suas vidas, a prosperidade do Senhor em meio à crise, à dificuldade, a proteção do Salmo 91, que nenhuma praga, nenhuma peste chegará à nossa tenda, à nossa casa. Em nome de Jesus, abençoe a tua noiva, o teu povo, a tua casa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Amém e amém.